E uma outra cidade de Goiás, uma casa de um candidato a prefeito também foi atingida por tiros na madrugada de quarta-feira. Um dos tiros atravessou a janela do quarto onde o prefeito de Buriti Alegre dormia. Marco Aurélio concorre à reeleição pelo PSDB. Tiros também atingiram os portões da casa. A polícia investiga o caso como tentativa de assassinato e avalia se foi provocado por desentendimento político. De ontem para hoje também houve atentados contra candidatos em outros estados. De madrugada, uma bomba caseira atingiu a casa de um candidato a prefeito em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Dirley Salas Ortega, candidato do PV à prefeitura, tinha recebido ameaças por telefone para deixar a disputa e não estava em casa. A polícia prendeu 2 homens. Nos celulares deles foram encontradas mensagens sobre o atentado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, ontem à noite, 4 homens armados de uma dupla sertaneja. O cantor Antônio Carlos Santos é candidato a prefeito de Ribeirão das Neves pelo PPS. Em Minas Novas, norte de Minas Gerais, o ataque foi contra o prefeito Gilberto Gomes de Souza, do PPS, candidato à reeleição. Ontem, um homem numa moto disparou pelo menos 6 vezes contra o carro dele. O prefeito não se feriu. E hoje de madrugada, 2 pessoas também numa moto atiraram várias vezes na casa do prefeito de Camutanga, em Pernambuco. Armando Pimentel, candidato à reeleição pelo PSB, não estava. Em Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia, um grupo atirou contra o carro em que estava o prefeito Valdemir de Jesus Mota, candidato à reeleição pelo Partido Verde. Ele não foi atingido pelos disparos, mas se machucou por conta do impacto dentro do carro. Na região metropolitana do Rio, a polícia investiga 14 mortes de pessoas ligadas à política nos últimos 12 meses. Os policiais dizem que nem todas as mortes podem estar relacionadas às eleições municipais. Há outras linhas de investigação, como tráfico de drogas e envolvimento com milícias. O caso mais recente foi do candidato a vereador Marcos Vieira Souza, conhecido como Marcos Falcon, do PP, morto dentro do comitê de campanha na zona norte do Rio. Falcon também era presidente da Portela, uma das escolas mais tradicionais do Carnaval Carioca. Em Brasília, o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, pediu providências ao Ministério da Justiça e também à Polícia Federal. A reportagem é de Gioconda Brasil. O atentado em Itumbiara aumentou a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral com os casos de violência ligados às eleições. O presidente do TSE considerou o episódio chocante e deplorável. Nós estamos em contato estreito com o Ministério da Justiça e também já pedimos que a Polícia Federal atue, tal como prevê a lei, na investigação desses episódios, claro, repercutem e podem afetar o pleito eleitoral. O tribunal indica que até o momento ocorreram 20 homicídios envolvendo pré-candidatos ou candidatos a cargos eletivos nas eleições deste ano, em 10 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul e Goiás. Os dados não incluem os episódios mais recentes, como os de ontem em Itumbiara e o assassinato do presidente da Portela e candidato a vereador no Rio pelo PP, Marcos Vieira Souza, na segunda-feira. As causas da violência ainda estão sendo investigadas, mas o presidente do TSE citou a possibilidade de envolvimento do crime organizado nas eleições. Hoje, a Justiça Eleitoral definiu os municípios que vão receber reforço na segurança por causa da votação no domingo. O envio das tropas federais é coordenado pelo Ministério da Defesa. Cerca de 25 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão trabalhar no primeiro turno das eleições municipais desse ano. Eles vão reforçar a segurança em mais de 300 localidades. Na região norte, as Forças Armadas vão atuar em 6 estados, com aproximadamente 7.700 homens. No Nordeste, serão 5.300 militares, no Maranhão, em Alagoas, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. No Centro-Oeste, os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul receberão aproximadamente 2.300. No Sudeste, o único estado que contará com as Forças Armadas será o Rio de Janeiro. Lá, cerca de 6.500 militares vão atuar em 11 localidades.